Não baixe plano de aula pronto na internet. Não baixe. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já curte aí, porque hoje será muito legal a nossa reflexão. Já se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações para nós conversarmos sobre esses temas polêmicos da educação que faz com que a gente cresça todos juntos cada vez mais. Pois é. Por que é que nós estamos falando não baixe plano de aula pronto na internet? Porque tudo bem, quando a pessoa ela disponibiliza um plano de aula pronto, a intenção dela é boa. Ela quer contribuir, ela quer ajudar, fazer com que você ganhe tempo. Mas será? Quando a gente pega um plano de aula pronto de outro estado e traz para o nosso, até bem dentro de Minas Gerais é gigante, com realidades totalmente diferentes. Será que a gente ganha tempo quando a gente baixa um plano de aula prontinho de outro lugar e traz para a nossa sala de aula? Porque quando a gente faz isso, quando a gente cai na tentação de clicar no botãozinho baixa aqui um plano de aula pronto, que não está relacionado com a nossa realidade, o que a gente faz? A gente zera a nossa relação com a BNCC. Porque qual que é o foco da BNCC? O foco da BNCC é a intencionalidade pedagógica. Essa intencionalidade pedagógica, ela não está voltada só para as habilidades que eu preciso escolher para trabalhar naquele plano de aula. Ela está relacionada com o cotidiano da escola. Então, se eu pego uma atividade pronta de outro lugar, eu estou ferindo esse princípio da intencionalidade pedagógica que está contida ali o cotidiano da escola. Daí vocês podem até dizer assim, não, mas eu só pego para ver o esqueleto, eu só pego para ver o esquema. Tudo bem, se você pega para ver o esqueleto, o esquema, a forma com que aquele plano de aula está sendo elaborado, tudo bem, você então entra no parcialmente salvo. Por que eu brinquei aqui parcialmente salvo? Porque o ideal mesmo, é que você converse com a sua sala de aula. De posse das suas habilidades que você precisa desenvolver lá no seu ano de escolaridade que você está, você precisa conversar com os seus alunos. Essa roda de conversa, você vai identificar as particularidades daquela sala. Não são todos os alunos que vão precisar de todas aquelas habilidades. E tem uns alunos que vão precisar das habilidades do ano anterior. Então nós precisamos conversar para identificar e de repente ali organizar a sala em grupos de afinidade, em grupos de complementariedade. Nós vamos principalmente ali confiar no potencial dos alunos e do próprio potencial do professor. Quando eu sou professora e eu entro na sala de aula, eu converso com os meus alunos, eu identifico ali as particularidades, eu separo em grupos ali, os próprios alunos vão me dando o retorno daquilo que eu acredito que precisa ser trabalhado e está aquém, ou uns estão além daquilo que eu estou trabalhando. Então, esse movimento, eu estou demonstrando que eu confio no meu potencial enquanto professora e eu confio no potencial dos alunos que estão ali. E aí, então, eu vou usar os conceitos de metodologias ativas, de sala de aula invertida. Metodologias ativas tem vídeo aqui no canal. A gente vai colocar aqui no link para vocês, nos comentários aqui, para vocês verem, assistirem lá, se não tiverem assistido ainda, sobre como trabalhar as metodologias ativas em sala de aula. Então, essas metodologias ativas, elas vão sendo elaboradas à medida que você vai conversando com a turma, vai conhecendo o potencial de cada aluno. Conhecendo, você vai identificando as melhores habilidades. É muito simples o processo. Uma dica que nós temos para vocês, inclusive tem nesse canal também, é um vídeo que se chama Planejamento Reverso. O que nós fizemos? Só para vocês terem uma ideia de como conversar com os alunos e identificar quais as habilidades, e que é melhor do que você ter um plano de aula pronto, que talvez não esteja de acordo com a realidade do seu aluno, você tem então as habilidades
que estão destinadas ali para cada ano escolar. Por exemplo, nós pegamos todos os anos, aqui é do 5º ano, aqui é do 6º ano, nós pegamos do 1º ao 9º ano e separamos. Quando nós separamos aqui, nós conseguimos identificar quais habilidades de cada componente, por exemplo, esse aqui é de matemática, esse aqui é de língua portuguesa, esse aqui é de educação física e por aí vai. Separamos todos. História. Então, aqui na nossa bolsinha de planejamento reverso, tem tudo aqui. Quando eu pego as habilidades todas, eu vou separar aqui, nós separamos a primeira aqui, que fica bem simples de compreender. Então, eu estou trabalhando lá com o componente curricular de matemática. Eu estou trabalhando a unidade temática probabilidade estatística. Eu já sei que eu tenho que trabalhar no 5º ano, dentro de objeto de conhecimento, leitura, coleta, classificação, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada, gráfico de colunas agrupadas, gráficos pictóricos e gráfico de linhas. Já está aqui. Eu sei que tem que trabalhar. E aqui vem a habilidade. Qual é a habilidade sugerida? Olha só os verbos desta habilidade. Ler e interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos, colunas ou linhas, referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos como saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar as conclusões. Aqui dentro já está a atividade. Então, se eu vou trabalhar probabilidade e estatística com os meus alunos do 5º ano, eu já posso usar os acidentes de trânsito dentro da minha cidade, por exemplo, separado por mês, ou por ano, ou por idade, ou abrindo mais colunas. Então, aqui dentro tem as atividades que eu vou simplesmente adequar à realidade dos meus alunos. Nessa própria habilidade, ela está dizendo que eu posso ir lá em outros componentes. Eu posso ir lá em geografia, eu posso ir lá em história, eu posso ir lá em ciência, eu vou lá em português porque eu vou propor uma produção de texto. Então, não faz sentido baixar plano de aula na internet. Não faz sentido. Porque quando você conhece o seu aluno e você conhece as suas habilidades, você escolhe aqui quais são as prioritárias para trabalhar. Ou faz o que eu gosto de falar, um quebra-cabeça. Pego de um, pego de outro, pego de outro. Na hora de preencher minha planilha, eu consigo contemplar ali todas as habilidades que eu trabalhei. Inclusive, nós falamos aqui sempre nesse canal que toda vez que um professor baixa um plano de aula na internet, uma fadinha da educação desaparece. Porque o professor tem potencial para fazer seu plano de aula. O aluno tem potencial para mostrar aquilo que precisa ser trabalhado. Então, não dá para baixar plano de aula na internet. Então, nossas dicas são assim, bem claras e objetivas. Siga canais que te ajude a aprender a elaborar plano de aula, que te ajude no empoderamento de encontrar ideias que dá para adaptar à sua realidade. Mas esses canais que ficam te dando plano de aula prontinho, não é legal. É desmerecer o seu potencial. Siga canais que vão te ajudar neste empoderamento, nestas ideias, e também faça grupo de professores entre vocês, troquem ideias, pode até ver um esqueleto de um esqueleto de outro, uma ideia aqui, outra ideia ali, mas converse com seus alunos. Quando você conversa com seu aluno, ele te dá ideias do que você precisa trabalhar atrelado a estudar as habilidades do currículo da BNCC, ou aqui no nosso caso em Minas Gerais, o currículo referência de Minas Gerais já nos dá essas habilidades aqui por bimestre. Então fica muito mais simples ainda de nós trabalharmos. Fazendo isso, você vai perceber que a cada plano de aula que você mesmo elaborou, o próximo vai ser melhor. Não fica essa mecânica de ficar buscando o plano de aula pronto. E aposte nos projetos. Todo projeto da escola pode ser inserido as habilidades. Todo projeto na escola proporciona o plano de aula que estimula o estudante a ser protagonista.
Um estudante que ele fica estimulado a resolver os problemas que você apresentou a partir das habilidades que você identificou que são prioritárias para ele. Assim você vai conseguir fazer com que o aluno explore os seus próprios potenciais, porque às vezes a gente pega um plano de aula que ele está dizendo para você fazer X. Só que quando você enxerga a sua sala de aula, dá para um fazer um cartaz, outro fazer um vídeo minuto, outro para desenhar, outro para recortar, outro para escrever um texto, outro para fazer uma poesia, outro para colocar aquilo ali numa música. Então, existem diversas possibilidades que estimulam o potencial do aluno e o seu próprio potencial, da mesma forma que quando o aluno ele faz algo e acerta, ele fica mais estimulado a fazer melhor, o professor também, quando ele prepara o próprio plano de aula dele, de acordo com a realidade dele, e ele vê resultado, ele fica mais empoderado para fazer os próximos e vai melhorando a cada dia. É por isso que nós falamos aqui sempre, gente. Resolvemos dedicar esse pequeno videozinho para repetir isso, mas nós falamos isso em praticamente todos os vídeos desse canal. Não baixa plano de aula pronto na internet. Não faz isso. Pede ajuda, procura referência, sinta que você está fazendo parte do movimento de mudança radical na educação, de revolução na educação. Nós vamos colocar também aqui o link de um vídeo que nós fizemos, Revolução na Educação. Vamos fazer parte dessa revolução, não vamos baixar plano de aula não. Não fique bravo comigo, não fica brava comigo, mas vamos construir porque nós conseguimos construir muito melhor do que plano de aula pronto na internet. Fechou? Segunda-feira a gente está de volta. Continue se cuidando, continue pesquisando, mas não para baixar, mas sim para buscar ideias. Combinado? Se cuida, continue usando máscara, continue se protegendo e segunda a gente retorna aqui para mais uma reflexão. Beijo! Tchau, tchau!